Estamos de volta e é sempre uma honra estar aqui para conversar sobre a saúde do homem. Olha só, hoje o assunto de extrema importância, como todos que a gente aborda aqui, disfunção erétil ou impotência sexual. Com certeza você vai saber muito, mas muito sobre esse assunto a partir de agora, porque eu estou com 3 médicos conhecedores desse assunto. A gente já falou em outros episódios sobre próstata, sobre robótica, sobre cirurgias. Agora a gente aborda outro assunto relacionado à saúde. E é bom lembrar que nós não estamos aqui com uma prescrição médica. O objetivo desse nosso podcast é falar sobre saúde e sempre lembrar que a consulta médica é o melhor diagnóstico. Você tem que procurar o seu médico e juntos vocês vão chegar à conclusão. Repito, não é uma prescrição médica. É o objetivo de difundir as informações e tirar dúvidas aqui com essas 3 feras que estão comigo. Vou apresentá-los. Temos o Dr. Sander Tessaro, que é o médico com residência médica em cirurgia geral e também em urologia, pós-graduado em andrologia e reprodução assistida, além de fellowship em cirurgia minimamente invasiva nos Estados Unidos. Ele tem certificação internacional em cirurgia robótica pelo Albert Einstein, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e atua no tratamento da infertilidade masculina, em andrologia e a saúde sexual masculina. O Dr. Pedro Geraldo está aqui ao meu lado também, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mineirinho, tem residência em cirurgia geral e em urologia, é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, também atua principalmente com andrologia no tratamento da infertilidade masculina e medicina sexual. Dr. Hermano está aqui, Hermano Argolo, que é médico urologista pelo Hospital Santa Marcelina de São Paulo, especialização em uro-oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ênfase em cirurgia robótica e videolaparoscopia. Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Bom, profundos, essa é a palavra que eu queria procurar, profundos conhecedores do assunto que a gente vai abordar. E disfunção erétil também é mais um assunto super importante, impotência sexual, que é aí algo que atinge grande parte dos homens, embora muitos não revelem, não é? Porque há aquela vergonha, há aquele, poxa, não vou contar, não vou falar, não vou procurar ajuda, talvez não seja comigo, é só alguma coisa momentânea, mas às vezes é muito mais sério do que a gente imagina, não é? Bom, vamos começar. Vamos falar sobre sintomas. Como é que eu posso identificar? E aí eu deixo aberto aqui na mesa para começar esse bate-papo. Como é que eu posso identificar que eu estou com uma disfunção erétil, por exemplo, né? Ou uma impotência sexual? Qual é o que me dá um alerta que pode me acender o sinalzinho amarelo, digamos assim? Então, impotência sexual, Ratinho, na verdade o homem ele vai perceber, né? Ele vai ter falhas de ereção, na verdade ele vai ter dificuldade em ter ereção e ele pode ter falhas durante o ato sexual, então, ou seja, perder as ereções durante o ato sexual. Então, isso pode ocorrer de forma episódica e eventualmente acontece, isso pode não ser um problema. São diversos fatores. Exato. Né? Agora, quando acontece com frequência, né, quando as perdas de ereções, por exemplo, acontecem em 50% dos atos sexuais, ou a dificuldade em ter uma ereção, ela é muito frequente, e realmente isso é preciso buscar ajuda, é preciso entender os motivos, né, que depois a gente vai abordar, mas os motivos são vários. Então, sintomas de falha de ereção, dificuldade em ter ereção, é importante buscar auxílio do urologista. É correto eu dizer, então, que é preciso se observar um pouco mais? Que não é talvez só aquele bebi um pouco a mais, ou estou um pouco cansado? Talvez não. Exatamente. Então é comum isso, tá? É relativamente bem comum o paciente chegar no nosso consultório porque ele teve um episódio de falha. Tá. Então, ele marca a consulta porque na última relação sexual dele, ele teve uma falha. Então, assim, isso não é uma disfunção sexual, né? O paciente ter um problema eventual isolado com a função erétil dele, não é motivo, assim, inicialmente para uma preocupação tão grande. Mas como realmente aquilo é muito importante para o homem, esses casos são bem comuns. Então, o paciente teve uma falha e já está lá marcando consulta para avaliar a disfunção sexual, né? E aí não é assim? Não é bem assim.
É mais difícil. Algum caso que já te vem à memória? Não, claro, não precisa, obviamente que a gente não vai expor nenhum paciente, nenhuma pessoa, nem nada, mas algum caso assim de chegou totalmente transtornado, porque isso atinge o homem, não é? Essa questão de falha, vamos colocar assim, atinge o homem. Fala, o que está acontecendo comigo? Sim, a disfunção erétil é muito mais comum do que a gente imagina. É extremamente prevalente, que nem o Pedro frisou, às vezes o paciente teve um episódio de disfunção erétil, perda de libido, diminuiu um pouco a parte do libido dele, ele já vai preocupado em querer saber, ansioso, então isso às vezes acaba gerando uma preocupação maior, uma piora do quadro de disfunção sexual. Então, isso aí faz parte do nosso dia a dia do consultório, praticamente todo dia, muito mais comum do que os homens pensam. A disfunção sexual está presente principalmente em pacientes ali a partir dos 40, 45 anos, ele já pode ter um decréscimo da parte da ereção, de perda de libido e outros sintomas que vêm associados com a disfunção erétil. A gente observa isso, doutores, em que faixa etária mais? Com os jovens isso também acontece? Porque eu digo jovem porque jovem, né? Tá ali na flor da idade, vamos conhecer o meu corpo, o corpo do parceiro ou da parceira, enfim. Mas isso acontece também com os jovens? Acontece. Realmente a impotência sexual, a disfunção erétil pode acontecer em qualquer faixa etária, né? Claro que ela é mais prevalente após os 40 anos, porém, realmente, em homens mais jovens, ela pode acontecer, e aí a gente vai entrar em um tema que é a ansiedade de performance, né? Então, essa é a principal causa de problemas de ereção em homens jovens, mas também em homens mais velhos, né? Eu diria que a ansiedade, ela está atrelada aos problemas de ereção. Qual homem que não vai ficar angustiado depois que teve uma falha de ereção, né? Claro que quando a gente atende um homem jovem em consultório, a chance de ele ter um problema de ereção de origem psicológica é muito grande, né? Dificilmente esse homem vai ter um problema vascular, um problema de fluxo sanguíneo ou um problema hormonal. Claro que pode acontecer, mas são casos isolados. A maioria desses pacientes tem ansiedade de performance. O que é, né? O que é ansiedade de performance? É o medo de falhar. Esse homem tem um problema de ereção, ele falha uma vez, ele já vai para um ato sexual com medo de falhar. E aí, quanto mais medo de falhar, ele tem novas falhas e não consegue sair desse ciclo. É engraçado isso, né? Porque você com a falha, você causa a falha. Exato. Não é? Certo. Você não quer, mas aí você mesmo provoca isso psicologicamente. E aí vocês conseguem identificar isso facilmente? E redirecionam essa pessoa, esse homem no caso, para, bom, se é psicológico, daí temos que procurar um outro tipo de tratamento, né? Com certeza, em toda a consulta de disfunção sexual, né? Primeiro, esse paciente vai passar por uma avaliação geral, né? Então, primeiro a gente vai ter a conversa, tentar identificar o que está causando aquele problema, né? Os motivos, doenças que podem estar associadas, né? Quais são aqueles fatores, né? Vamos realizar exames específicos, né? E aí, depois disso, que a gente vai depois detalhar mais, que a gente vai começar a direcionar o tratamento desse paciente, né? Porque o tratamento da disfunção erétil, ele é diverso, né? E as suas causas também são diversas. Então, o primeiro momento vai ser tentar entender um pouquinho esse paciente para a gente começar a direcionar o tratamento. Sempre é aquela conversa preliminar, né? Antes de qualquer tratamento indicado, né? Voltamos aqui. Não é uma vez que você já vai sair correndo ligando às 3 da manhã para o médico e dizendo, olha só, precisamos marcar para amanhã. É uma consulta, não é? Mas a observação, ela precisa existir, né? Sim. O cuidado, a observação, acho que eu usei a palavra certa, né? Vamos observar para ver o que está acontecendo. Bom, já falamos que em jovens também acontece, então se você tem ou conhece alguém, já chama para esse podcast, porque a gente está falando sobre a saúde do homem e muita coisa interessante vai sair por aqui, né? Me disseram, e aí vamos à pergunta, diabetes, hipertensão, afetam realmente a saúde masculina e aumentam esse risco todo de impotência? De falha, isso também atinge? A diabetes?
essas doenças, né, diabetes, pressão alta, doenças vasculares, né, elas têm um risco maior de afetar a ereção. Isso porque são doenças que podem obstruir os vasos sanguíneos ou afetar o mecanismo de entrada e saída de sangue no pênis. Então, a ereção normal do homem, ela ocorre porque o sangue entra e à medida que o paciente vai tendo a ereção, fecha-se as válvulas de retorno de sangue e o pênis fica enrijecido. Se o sangue não entra como deve, ou tem uma dificuldade de entrar, ou ele até entra, mas ele sai muito rápido, aí ocorrem os problemas de ereção, né? O diabetes pode afetar a circulação tanto de entrada quanto de saída, bem como a hipertensão, a pressão alta, que vai danificar os vasos, né? E por fim, tem também, é importante falar, o colesterol elevado, que também é um fator, né? Então, todas essas doenças, esses fatores são muito comuns com as doenças cardiovasculares, né? Então, a gente tem até dados que mostram que o homem com problema de ereção de origem vascular, ele tem um risco maior de infarto nos próximos anos. Então, isso também tem ligação? Tem ligação, e então é até uma orientação de buscar o cardiologista quando a gente acha um problema de origem vascular, né? Então, sim, essas doenças são bem relacionadas aos problemas de ereção de origem vascular. Eu não sabia disso, existe um momento específico já que a gente está falando dessas doenças, em que a gente deve procurar a ajuda médica nesse caso? Rápido assim? Ou não? É só uma questão de observação mesmo? Porque o Pedro já disse, olha só, não é na primeira. Mas é o quê? Segunda? Terceira vez? A partir daí, eu já devo procurar? Porque o povo quer saber objetivamente, né? Quando é que eu devo ir? A real é essa, né? O homem gosta disso, né? Quando é que eu devo ir? Não é na primeira. Tu precisa te observar. Veja se não tem, né, pressão alta, outras questões. Mas quando seria o indicado, assim? Vocês dizem, olha só, né, nesse momento que você deve ir. Eu acho assim, cada um, no geral, se conhece bem. Sim. Né? Então, assim, aquele dia que eu tive a falha, foi um dia que eu estava super cansado, super estressado, problemas conjugais ali, ou problemas com meu filho. Empresa, financeiro, estava com conta para pagar, aquela preocupação, né? Um excesso de alguma atividade, né? E, aconteceu aquele dia. Aí minha vida segue, recuperou, tive novas relações, foi tudo tranquilo. Aquilo foi uma falha. Agora, de repente, ele começa a perceber que aquilo está recorrendo. Estava num dia bem, estava super tranquilo, estava descansado, estava bem com a minha esposa aqui, e a coisa estava com vontade de ter a relação, empolgado e nada, entendeu? Então, ele começa a perceber que, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, acho que o principal ele se conhecer, né, e ver que aquilo não foi devido a algum momento específico, alguma preocupação que ele estava mais, e realmente é algo que está acontecendo ali, né? que tá fora do normal dele. Fora do normal, né? Aí acho que esse momento ele começar a pensar assim, procurar o urologista, fazer uma avaliação, passar por uma consulta, né? Cigarro, o tabagismo, né, no caso, álcool, quanto isso influencia? Puxando o gancho para essa parte do paciente mais idoso, com doença cardiovascular associada, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, muitas das vezes a disfunção erétil é um sinal. Então é um sinal que o paciente ele não está se cuidando, ele está sedentário, ele está se alimentando da forma inadequada, o sono dele está irregular, ele pode estar com um estresse por conta de problemas pessoais, profissionais, financeiros, seja lá qual for o seu motivo pessoal. Então isso tudo é um alerta para o paciente saber que a parte sexual também está relacionada com a parte cardiovascular. Então, são doenças que se associam muito, né? Esse é um dado importante, porque muita gente não sabe dessa associação. Eu, por exemplo, não sabia disso. Ou seja, então temos um alerta a partir de uma falha, ou duas, né, ou três, enfim, saindo fora do teu habitual, né, do que seria considerado normal, pode ser um sinal de alerta de outro fator, que no caso é a pressão alta, essas questões todas. Mais um alerta para você. Eu disse que você ia ter muitas informações importantes aqui. Já temos aí um alerta. E não pode ser só uma falha, pode ser algo mais além, né? Mais além. Digamos que eu tenho uma certa idade, a minha testosterona está baixa e isso está afetando, né, o meu desempenho. Pode ser feita uma reposição e isso me ajudar?
Sem dúvida. Essa é uma das questões, né? As doenças relacionadas aos problemas de ereção, mas também a queda de testosterona, né? É normal que após os 40 anos a testosterona caia em todos nós homens e com isso a nossa libido, a nossa energia, a nossa disposição vai cair e isso pode também afetar a ereção, né? Discutindo sobre reposição hormonal, então a gente vai ter formas de reposição hormonal quando esse paciente tem queda de testosterona e tem sintomas clínicos da falta de testosterona, que são os sintomas que eu acabei de citar, cansaço, perda da potência, perda da qualidade da ereção, falhas da ereção, fora energia, disposição e outras questões. A reposição pode ser feita com cremes, gel, de uso diário, transdérmico, então o paciente acorda e todo dia de manhã ele faz essa aplicação desse creme. Pode ser feito de forma injetável por aplicações de testosterona, que aí existem testosteronas de curta ação e de longa ação. No caso das testosteronas de curta ação, as aplicações podem ser semanais ou eventualmente a cada 2 semanas, eventualmente até um pouco mais. E as testosteronas de longa ação, que são aplicações aí, em geral até 90 dias, né? Pode ser menos, mas a cada 90 dias, a cada 3 meses... Essas injetáveis, são as aplicações intramuscular. Então, essas são, em geral, as principais formas de reposição de testosterona nesses homens que têm a queda de testosterona com sintomas clínicos da sua falta. Eu não sabia dessa questão do creme, né? Do gel, né? Do gel. Qual é a eficácia? É bom, a eficácia é boa, né? A grande questão é realmente que a absorção do gel, ela depende do paciente, né? Das condições locais do paciente, das condições do ambiente do dia, umidade e também da espera. Então o paciente tem que realmente aplicar numa área com poucos pelos e aguardar 15, 20 minutos para realmente esse gel absorver. Sim. Então os pacientes, alguns se adaptam super bem, outros se incomodam pela questão de aplicar diariamente, né? Então, realmente tem que incorporar no hábito para aplicação diária. E aí muitos preferem o intramuscular, que teoricamente... Muitos preferem. A maioria dos pacientes, eu acredito que preferem a aplicação trimestral, aí, que é a cada 3 meses, né? Claro que alguns pacientes, é tudo avaliado no consultório, mas alguns pacientes esse tempo é menor. Mas eu diria que a maioria dos pacientes preferem a aplicação da testosterona de longa ação. Também não tem uma idade... Bati nessa idade, a partir daqui eu preciso repor. Não, tudo depende de exames. Exato. Tudo depende dessa avaliação do paciente, né? Porque hoje, mesmo que o paciente tenha uma testosterona baixa, não necessariamente ele precisa fazer uma reposição hormonal, né? Então, a gente vai fazer a reposição hormonal naquele paciente que a gente tem níveis baixos de testosterona e que tem sintomas. E aí, como o Sander disse... Nós temos diversas formas para fazer essa reposição. E aí, dependendo da preferência do paciente, de comorbidades dele, da idade, da facilidade. Imagina um idoso de 70 e poucos anos e receber injeções a cada 2, 3 semanas, né? Então, muitas vezes, para esse paciente é melhor um gel de testosterona para usar. O gel, por exemplo, tem algumas limitações para pacientes que têm filhos pequenos, porque pode ter o contato do gel e a testosterona passa para a criança, né? Então, dependendo, a gente evita alguns tipos de reposição, dependendo da idade do paciente, da questão social dele, né? E aí, o importante é que, no geral, todas a gente consegue melhorar esses níveis de testosterona do paciente e melhorar os sintomas, que é o objetivo, né? E aí a escolha vai depender desses fatores que a gente vai definir no consultório, na conversa, né? Bom, a produção já me soprou aqui, tu falou do tabagismo e do alcoolismo e não deixou eles responder. Então, vou deixar eles responder. Influencia muito álcool em excesso? Ou tal de, não, eu bebo socialmente. Porque o bebo socialmente é a frase usada, né? Mas nunca é bebo socialmente, né? Sempre passa do socialmente. E o tabagismo influencia diretamente nessa questão de impotência? Disfunção? Eu diria que as coisas estão associadas, né? O tabagismo realmente interfere porque ele vai somar nessas questões de doenças vasculares, né? Então, quem fuma realmente está propenso a ter mais doenças cardiovasculares, mais problemas circulatórios, e aí soma-se realmente o paciente que fuma, tem diabetes, tem pressão alta, ele vai adquirindo maiores chances de ter problemas relacionados a isso. E o álcool da mesma forma, né? Então, tanto que o excesso de álcool, o paciente que realmente abusa mais do álcool, ele vai ter realmente
problemas relacionados à parte neural, enfim, com relação à ereção, né? Que tem gente que diz, doutor, não, eu vou tomar porque daí eu fico mais tranquilo. Não é? Eu vou tomar, eu fico mais tranquilo, mais corajoso. É assim, Otto, a gente sabe que o álcool em pequenas quantidades, dificilmente ele vai ser causa direta de uma disfunção, né? Entendi. Claro que a embriaguez, aqueles níveis realmente tóxicos de álcool, sim, esse paciente no dia provavelmente pode ter um quadro de disfunção, né? Agora, o tabagismo, sim, o tabagismo é realmente bastante importante como causa de obstrução, né, arterial, juntamente com o colesterol alto, né? Então, isso vai propiciar bastante o entupimento das artérias penianas, que são bastante finas, né? E realmente vai impedir realmente do sangue chegar de forma adequada, né? E vai ser uma causa importante da disfunção a longo prazo, né? Então, sim. Não, então temos aí você que gosta de exagerar. Cuidado, né? Não é bom por si só, né? Exagero, né? Mas agora você tem um dado a mais aí para você tomar cuidado, né? Tratamento para disfunção erétil. Tem comprimido para isso? Hã? Tem comprimido. Então, o tratamento para disfunção erétil a gente sempre vai iniciar com um tratamento clínico, né? O que seria, doutor? Desculpa, eu vou dar uma de leigo aqui mesmo, Vamos tá? lá. Embora eu seja em várias coisas, mas agora mais. O que seria esse tratamento clínico? Então, Para o tratamento clínico a gente sempre vai iniciar com medidas comportamentais, então mudança de hábitos de vida, retomar atividade física, cuidado com o peso, avaliar questões de estresse, sono. Então, todas as medidas comportamentais, elas fazem parte do tratamento clínico. Aliado a isso, a gente pode complementar com medicações orais, que são o que a gente chama os inibidores da fosfodiesterase 5, que são os comprimidos para ereção. Eles podem ser tomados, os comprimidos, por exemplo, de tadalafila, eles podem ser tomados de uso diário, ou seja, o paciente toma todos os dias, independente de ter ato sexual ou não. E ele pode tomar também uma dose horas antes do ato sexual, uma dose maior, seja do sildenafila de 50 mg ou mais, o tadalafila de 20 mg. Ele toma 2 a 3 horas antes do ato sexual, como forma de um ajuda a mais, tá? Então, esse é o tratamento clínico. Esse é o tratamento. Esse é o tratamento Como clínico. tratamento, né? Como tratamento, tá? A gente pode também lançar mão, né, de outras questões, como a gente vai abordar em seguida, mas ondas de choque, bomba a vácuo. Então, são questões que realmente vão contemplar, vão ajudar o paciente a melhorar a sua ereção. Por que eu perguntei essa questão como tratamento? Por que eu frisei isso? Porque a gente vê alguns homens, muitos, vou tomar, né? Um pouquinho antes do ato, vou tomar porque, sei lá, quero uma performance melhor, quero impressionar, e às vezes é por isso. Precisamos ser sinceros aqui, às vezes é por isso. Até que ponto isso é interessante? Ou até que ponto isso é terrível? Ou não faça? O que a gente pode dizer? Hoje em dia, a gente tem uso cada vez mais feito, principalmente o paciente jovem, que usam para fins de academia, por conta de uma vasodilatação periférica, que a medicação o mais comumente usada é o tadalafila. Isso causa uma vasodilatação periférica, dá uma disposição maior, mais oxigênio chegando no músculo. Então, isso é um uso indiscriminado da medicação. E a gente vê também, que eu acho que é um pouco mais sério até, pacientes jovens que não têm problemas sexuais algum, fazendo uso da medicação para melhorar a performance. Sim. Isso muitas das vezes acaba gerando uma dependência muito mais psicogênica, né? Então o paciente ele usa o remédio, realmente em paciente jovem o remédio ele superpotencializa, o paciente tem o desempenho melhor, porém ele pode criar uma dependência de toda vez que ele for ter uma relação com a parceira nova, ele querer usar medicação para poder se sentir com a maior vitalidade da parte sexual. Então, eu acho que isso é um problema sério que tem que ser tratado. E, infelizmente, a gente pega em consultório pacientes jovens que fazem uso de academia, que fazem uso recreativo e que já chegam com a gente por fatores psicogênicos desencadeado pelo uso de tadalafila. Então, ele cria uma dependência que isso acaba sendo nocivo para o paciente. Inclusive, isso é uma queixa frequente de consultório, né? O paciente com uso recreativo dessas medicações para ereção, ele chega no consultório preocupadíssimo que a medicação que ele estava usando para ereção que funcionava não funciona mais. Então não faz mais efeito. Exatamente. Então, aí a gente tem que tratar essa ansiedade gerada pela dependência do remédio, ou seja, ele botou a responsabilidade no remédio.
Só que o remédio, ele vai aumentar o fluxo de sangue, ele não vai tratar as questões psicogênicas relacionadas à parte da função sexual, né? E como faz isso? Porque para ele já não funciona mais, né? O que faz? Como vocês tratam isso para poder resolver essa situação? Aí, principalmente, a gente vai lançar a mão da ajuda de outros profissionais, né? Principalmente do médico terapeuta, que trabalha especificamente com a terapia sexual, ou do psicólogo, né? Então, normalmente, o urologista não vai abordar diretamente esse trabalho de psicologia com a medicina sexual, com a disfunção sexual. E a gente acaba fazendo um trabalho em conjunto mesmo, com esses parceiros que são o médico terapeuta e o psicólogo, né? A gente vai acabar mais ficando com o tratamento medicamentoso e cirúrgico da disfunção sexual, né? Vocês têm observado essa quantidade de jovens no consultório? Felizmente, sim. Infelizmente, né? Infelizmente, sim. Porque eu vejo como nós abordamos aqui, mostrar uma virilidade, né? Não somente um paciente jovens, o uso que tá muito corriqueiro para ele, o uso do tadalafila, como também o uso de hormônio para fins de hipertrofia, né? O paciente usando de maneira indiscriminada, com efeitos colaterais, que muitas das vezes eles não fazem segmento com um urologista, endocrinologista que seja. Então a gente tem visto muito, e até as consequências disso, que são problemas sexuais, efeitos colaterais do uso indiscriminado de hormônio, entre outros. Bom, então não use indiscriminadamente e do jeito que você acha que pode, porque um amigo falou, ou um colega lhe indicou, ou porque um colega usa. Sempre com prescrição médica. Sempre com a consulta no seu médico, ok? Tá combinado. O senhor falou em choque. Onda de choque. Como é que funciona isso? Então, ondas de choque, né? Ondas de choque é um tratamento para ereção, para problemas de ereção, para aqueles pacientes principalmente que têm problemas de ereção, mas não problemas graves de ereção. Então, ele é usado para aquele paciente que usa medicação oral, que necessita usar medicação oral, que tem um problema realmente vascular, e que a medicação funciona, ou seja, a ideia com a terapia de ondas de choque é fazer com que esse paciente reduza a dose do remédio ou eventualmente pare o uso da medicação. Então ele tem o objetivo de disparar ondas acústicas no pênis. É no órgão mesmo. No órgão mesmo. Tá. E essas ondas vão gerar aumento da microcirculação peniana, ou seja, a circulação, o sangue vai chegar com mais facilidade. Então é um tratamento que funciona e tem realmente bons resultados para um grupo de pacientes. Ou seja, para aquele paciente que tem problema de ereção leve a moderado, ele funciona. Para aquele paciente que tem problema grave de ereção, que o remédio já não funciona mais, ele não é uma boa opção. Esse tem um tempo de tratamento ou não? Sim. Normalmente as sessões, né, nós realizamos na clínica. São sessões, então é São mais de um. sessões, isso. Qual que é o protocolo? A princípio são 6 sessões. Esse paciente, cada sessão dura em média 20 minutos. E nós dividimos essas sessões eventualmente 2 por semana. Então o paciente vem durante 3 semanas, ele vai 2 vezes à clínica e leva em média 20 minutos cada sessão da terapia de ondas de choque. E o resultado, tranquilo. Não sente dor, é um tratamento indolor, tá? Esses pulsos do choque não causam dor no paciente, nenhum desconforto, né? E como o Sander disse, uma boa efetividade nesses casos selecionados de disfunção leve. Então, não é para todo paciente. Bom, obviamente que os médicos estão aí para definir quem vai para qual tratamento, né? E não é choque propriamente, né? Isso, é diferente. Então, são ondas de choque, mas são ondas acústicas que são direcionadas ao longo da haste peniana. Sim. E na região da base do pênis, ou seja, na região de entrada realmente das artérias. E com isso o paciente tem essas sessões, as 6 sessões de 20 minutos cada sessão, de 1.500 disparos dessas ondas em cada sessão. Com a ideia de realmente reduzir dose do remédio ou parar a medicação para esse grupo de pacientes que tem problemas de ereção leve a moderado, funciona super bem. Deixa eu, só para ilustrar, talvez, para quem estiver assistindo, tem semelhança com, por exemplo, quando eu vou fazer um tratamento de fisioterapia, aquelas ondas, é semelhante? As ondas de choque?
É semelhante. E Porém, numa menor frequência. Usam tratamentos de ondas de choque também para dores também Sim. articulares, né? E é semelhante ao que a gente usava para quebrar os cálculos também. Aquela máquina de litotria extracorpórea que dá Cálculo renal. facadinhas assim que ia quebrando o cálculo lá dentro, tá? É mecanismos semelhantes. Bom, e como disse, sem dor, né? Sem dor. E a injetável? Essa terapia, essa já é um pouco mais, digamos assim, delicada. A terapia injetável é o que a gente chama de uma segunda linha de tratamento, né? Então, a gente tem basicamente 3 linhas de tratamento para a disfunção, que são a primeira linha são os medicamentos, os comprimidos, depois nós temos a segunda linha, que são os injetáveis penianos, e a terceira, que são as cirurgias de prótese, né? Então, o injetável peniano é para aquele paciente que o medicamento não está mais fazendo um efeito, ou ele tem alguma contraindicação absoluta ao uso do remédio, né? É o segundo estágio já. É um segundo estágio, tá? Então, como funciona a terapia injetável, tá? A gente tem até um modelinho aqui, mais ou menos, para mostrar. Agora é a hora da apresentação. Os exemplos. Então, ela basicamente, ela vai se basear na injeção de um medicamento específico para isso, que a gente vai usar. E o paciente vai, para ele se iniciar uma terapia injetável, esse paciente primeiro ele passa por um exame, né, que a gente faz um Doppler de pênis para avaliar a circulação peniana, e a gente vai titulando a dose necessária que esse paciente precisa para causar a ereção, né? Então a gente vai começando com doses baixas e após definir a dose que o paciente precisa para ele conseguir ter uma ereção, esse paciente vai ser instruído em casa a como fazer o uso dessa medicação. Porque como que ele vai fazer isso? Ele faz. Isso é imediatamente antes da relação sexual. Ele, diferente do comprimido que ele tem que tomar 1 hora, 2 horas antes da relação, a medicação injetável ela é quase que imediato. É 5 minutos antes da relação, ele vai fazer a aplicação da medicação. Então, após a titulação aqui do medicamento... Segura lá para mim, por gentileza. Deixa eu organizar aqui. Só me perdoa. Aqui, ó. Organiza aqui. Pronto, aqui, melhor. Agora, corta aqui e faz um corte. Vamos lá. Agora, vai. Pronto. Aí. Vamos fazer um corte aqui. Troca de câmera e quando volta ele continua. Pode ser? Vai, doutor. Então, como o paciente vai utilizar essa medicação, vai ser praticamente antes do ato sexual. Então, 5 minutinhos antes, ele já pode deixar a medicação preparada, ou ele vai preparar no momento a dose que foi orientada para ele e definida em consultório necessária para ele ter aquela ereção. Então, ele vai pegar na base do pênis, fazer a aplicação da injeção e injetar a medicação. Com o estímulo sexual, 5 minutos, ele teoricamente vai ter uma ereção completa para ter o ato sexual, tá? Basicamente se baseia nisso a terapia injetável. E aí esse paciente vai ter as orientações necessárias de como usar, que dose usar, como fazer isso adequadamente, né? E também como lidar com as complicações da terapia injetável, né? Tem complicações. Deixar os colegas falarem um pouquinho sobre isso. Antes, deixa eu lhe perguntar, e aí pode responder qualquer um de vocês. O medicamento, ele é similar ao tadalafila e outros componentes ou não? Então, a terapia injetável são medicações vasodilatadoras, né? Tá. Então, mas não são as mesmas medicações orais, né? Então, a gente realmente titula a dose e para isso a gente faz um teste em consultório. Então, o paciente aplica em consultório. Claro que no consultório não há o estímulo sexual propriamente dito. Então, em geral, as doses são menores em casa, né? Então, a gente faz a dose, titula a dose, aplica no pênis e o paciente vai ter uma resposta de ereção. Se a gente vê que essa ereção ela não se desfaz, ela foi ereção demais para aquela dose, a gente vai fazer uma dose menor em casa e o paciente vai instruído tanto as aplicações quanto as complicações. E o principal medo nosso com as aplicações injetáveis é o priapismo, que é aquela ereção que não se desfaz. Tá? É uma ereção dolorosa que não se perde. Então, tanto que a gente instrui o paciente se a ereção não se desfazer depois de 60 minutos, ele tem que realmente aplicar o reversor. A gente tem um reversor para aplicar. A gente estimula
tanto a masturbação quanto ao ato sexual antes dessa aplicação desse reversor, porque o estímulo sexual e a ejaculação é o estímulo para perder a ereção, né? Então, o mecanismo adrenérgico, a adrenalina, vai fazer com que perca a ereção. Caso não aconteça, ele vai aplicar o reversor e mesmo se o reversor não desfazer a ereção, ele tem que ir para o hospital para nos chamar, não entrar em contato para a gente reverter essa ereção, que é uma drenagem do pênis. Para isso não acontecer, né, a gente não tem tido complicações com isso, a gente realmente faz o teste no consultório para o paciente saber a dose que ele vai usar e usar com muita segurança, sem o excesso. Né? O paciente tem que ter muita responsabilidade também com o uso dessas medicações. É isso que eu ia dizer, porque ele tem que ter a consciência de que não pode ultrapassar. Sim, né? exato. Porque às vezes quer uma empolgação, não é? Que na parte sexual às vezes é difícil, né? Nem todo paciente não quer perder o ato sexual. Exato. Então aplicou um pouquinho, tanto que, né? O Pedro depois pode complementar, né? O paciente que funcionou no consultório, que a gente fez o teste, funcionou, e em casa ele não funcionou, o principal problema é erro de aplicação, ele aplicou errado. O que seria aplicar errado, Pedro? Na verdade, essa medicação ela precisa ser aplicada no corpo cavernoso, né? Que é essa estrutura onde o sangue preenche, né? Ou seja, não é a glande. Não é a glande e não é a pele. Então, entendi. muitas vezes, como o pênis está flácido, o paciente não faz uma boa exposição da área da aplicação, esse paciente acaba aplicando fora do corpo cavernoso, faz só na pele, ou tem medo de enfiar a agulha nas primeiras, então ele em vez de colocar a agulha, ele põe a pontinha da agulha ali e injeta, né? Então, o paciente realmente tem que esticar bem o pênis, expor ali o corpo cavernoso, fazer a introdução toda da agulha e injetar a medicação. Então, no início ocorre alguns erros comuns mesmo, o paciente ainda tem muito receio de se aplicar, né? Não sabe bem, mas logo ele aprende isso e, no geral, é uma terapia que funciona bastante, a efetividade dela é muito superior ao medicamento, né? Então, para esses pacientes que não funcionam mais, a grande maioria deles tem uma resposta muito positiva ao injetável e logo aprende a usar essa medicação e toma os cuidados necessários caso ocorra um priapismo, e é um tratamento muito eficaz. Né? Abordamos aqui a disfunção, né? Mas aí existem os casos mais graves, né? Que aí já é uma outra questão, uma questão cirúrgica, né? E aí nós vamos falar das próteses, né? Porque aí já é outro processo que também é uma boa opção de tratamento, né? E aí vocês vão poder me dizer, podemos trazer os materiais? Nós temos aqui, os doutores aqui, temos esse material, essa prótese aqui doutor Pedro, doutor Tessaro, irmão, também pode nos auxiliar aqui. Bora. Como é que funciona? Eu acho que vou começar perguntando quando uma prótese é indicada? Para a gente saber. Essas são opções, né? Então, a prótese peniana, né, é um tratamento para problemas de ereção mais graves. Então, para aquele paciente que tentou usar o comprimido e não teve resposta satisfatória, ou usou por um determinado período, funcionou, e passou a não funcionar. Né? Fez outros tratamentos e não funcionou. Tentou a terapia injetável ou não se adaptou a ela, não gostou. Alguns pacientes, são poucos, mas alguns pacientes não gostam de se auto-aplicar injeções ou aplicar injeções no pênis. Por mais que a agulha seja fina, de insulina, tenha a opção da caneta, mas alguns pacientes não gostam. Para esses pacientes tem a opção da prótese peniana. Né? Nós temos aqui a prótese maleável. Né? Essa aqui é uma prótese maleável, e aí já vou perguntar, vou questionar. Essa é introduzida no pênis. Isso. As próteses penianas, elas são totalmente ocultas, então é introduzido e colocado no pênis e não fica visível externamente, tá? Então a prótese peniana maleável, ela é composta por duas hastes, aqui nós temos uma só, e elas são introduzidas no pênis. Tal qual essas duas aqui, né? Tal qual essas duas, que são duas hastes também, né? Mas são infláveis. Então essa prótese, ela é chamada de maleável porque o paciente pode ocultar ela, virar para um lado, para o outro, e quando desejar ter ato sexual, ele coloca o pênis em estado de ereção e ele consegue as duas hastes e consegue ter ato sexual normal. Claro que esse tamanho aqui é ajustado, esse tamanho é a prótese, a gente corta, a gente coloca no tamanho que o pênis do paciente comporta a prótese, seja nas infláveis ou na maleável. Essa tem uma praticidade, né? Tamanha, porque
dobra como queres, né? Isso aí fica Uma fácil. coisa importante que sempre perguntam pra gente em consulta é que não dá para aumentar o tamanho do pênis, tá? Então, Ou seja, é como disse o doutor Tessaro, é quanto comporta. quanto né? comporta. Então não adianta, a prótese ela é para o tamanho do pênis do Sim. paciente e muitas vezes o paciente vê em Instagram, em mídias sociais, o médico coloca o tamanho que a gente coloca, o tamanho da prótese que foi implantada. Uhum. Mas ali é importante o paciente saber que não é o tamanho real do corpo do pênis, e sim a parte que vai para a crura do paciente também. Então essa prótese, vamos supor que a gente colocou uma prótese de 19, 20 centímetros no paciente, tá? Grande parte dessa extensão, ela vai para dentro da pelve, da crura do paciente, né, na verdade. Então, tem a parte que está do corpo do pênis mesmo, e tem aquela parte interna, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes o paciente, ele vê aquilo ali e fala, pô, pronto. As redes sociais atrapalham. Atrapalham, porque o cara olha assim e fala... Ok, tá, né? Vou ter uma boa apresentação. Mas, vamos usar essa palavra, né? Vou ter uma boa apresentação. Mas não é tudo isso. Né? É o que comporta realmente. Exatamente. Né? E é uma dúvida que os pacientes perguntam quando você está na conversa sobre o implante da prótese. Doutor, que tamanho vai ficar o meu pênis? É verdade. É muito comum. Eu costumo falar que você pega o seu pênis flácido, estado de flacidez, e estica. Geralmente é o tamanho que o seu pênis vai ficar após a colocação da prótese. Embora também seja importante avaliar essa questão da distância da crura que o Pedro estava falando. Né? Que é a parte que fica escondida. Exato. Claro, tudo vai ficar escondido, né? Mas a parte que não vai ficar no corpo do pênis. Né? Vai ficar para E o objetivo da prótese é rigidez, né? Sim. Então, rigidez axial. A prótese tem que ter rigidez, para justamente ela vai ficar na crura com essa parte e para ter rigidez. Claro que aqui nós estamos só com uma haste, mas o objetivo seja da inflável, da inflável da malével, né? São duas hastes, Aqui nós temos uma só, mas são duas hastes colocadas no pênis. Essas outras aqui já observei que são diferentes. E maiores, né? Maiores que eu digo em quantidade, né? Porque é mais equipamento. Como é que funciona isso? Podem me explicar, porque agora eu fiquei... E com balões também, essa parte aqui já com líquido. Fiquei curioso. O que difere as duas? Ou são semelhantes? Só por isso? Então, aqui nós temos a prótese inflável, então. Ela é composta por 3 componentes. Aqui nós temos as hastes, que ficam no interior do pênis. Sempre é dupla? Sempre é dupla. Haste, nós temos 2 corpos cavernosos, né? Tá. Então vai ficar nos 2 corpos cavernosos. Eles não têm comunicação, então a gente coloca as 2 hastes no interior do pênis, dentro dos corpos cavernosos. O pump, esse pump fica na bolsa escrotal, ou seja, fica como se fosse um terceiro testículo, e é aqui que o paciente vai realmente apertar para inflar a prótese e também para desinflar quando ele não quiser ter ato sexual. Fica dentro de um testículo, né? Dentro do escroto, né? Isso, do escroto. Da bolsa escrotal. Da bolsa escrotal. Assim, então, calma. Até eu vou deixar. Eu também fiz aqui. A bolsa escrotal normal tem 2 testículos ali. Vai ter um terceiro, vamos colocar um terceiro círculo, uma terceira bola. Né? Uma bolinha ali, só que essa você pode apertar. Exato. É uma bolinha que você pode apertar. E o terceiro componente é o reservatório. Esse fica no interior do abdômen. Então, basicamente, o líquido vai se circular do reservatório para as hastes e das hastes para o reservatório. Esse fica no abdômen. No abdômen. E aí o paciente, basicamente, né, a gente vai apertar e a ereção vai se fazer. O líquido vai caminhar no caso do reservatório, para a prótese. E aí vai enrijecer. Então a gente já tem a prótese praticamente toda insuflada. E aí essas hastes ficam dentro do pênis. E aí fica... No caso aqui desse modelo, a gente poderia colocar para ilustrar. Fica tudo escondido. Ou seja, é normal, não é nada visível, né? E quando o paciente não quer mais ter o ato sexual, ele vai apertar um botãozinho acima do pump, que é o pump que fica na região escrotal, e a ereção vai se desfazer. Ou seja, também é na região escrotal. Tanto o infla como o desinfla. Exatamente. A parte de baixo do botão, ele vai inflar. Sim. A parte de cima, ele vai também apertar. A única diferença é que para inflar, ele tem que apertar algumas vezes. Sim. Tá? E para desinflar... É como se estivesse jogando um ar, mas no caso é líquido. É líquido. Para desinflar, ele aperta uma vez no botão e ele pode ajudar apertando o pênis. E aí desinfla. Tá? Isso é confortável?
uma pergunta que eu faço. É confortável, né? Porque olhando assim, você olha e fala, poxa, mas é muito desconfortável. Eu tenho um negócio no abdômen, mas me parece muito rápido, né? Tanto o infla quanto o desinfla. Sim, o paciente ele não sente Tem dor, não problema. sente desconforto nenhum ao manusear a prótese, né? Tanto a maleável quanto a inflável, tá? E outra coisa importante, né, para a gente falar sobre o implante das próteses penianas, é que o paciente mantém, tá? Normalmente a sua ejaculação, mantém a sua sensibilidade peniana, tá? Orgasmo. Então, Ou seja, esses não altera mecanismos nada. não são alterados, né? Então, tanto na prótese inflável quanto na maleável, eles permanecem, tá? E talvez, assim, uma das grandes diferenças entre as próteses, além dos preços, Que sempre tem, que que você é vai bem encontrar em maior tudo. realmente na prótese inflável, mas que é justificado esse preço pela realmente a qualidade desse mecanismo, né, e a tecnologia envolvida nele, é um pouco o aspecto do pênis visual, tá? Então, o paciente que tem uma prótese inflável, quando ela está inflada, em ereção, o aspecto visual desse pênis é 100% praticamente igual a uma ereção natural, tá? Já a prótese maleável, a gente consegue notar, a gente consegue notar uma certa diferença no aspecto visual, que tem algo um pouco diferente naquele pênis ereto, porque ela não consegue reproduzir aquela turgescência que a ereção natural que o sangue fazia no pênis, tá? Então, ao você tocar um pênis com uma prótese maleável, você consegue perceber que tem uma estrutura ali dentro, rígida, né? Um pouco diferente de uma constituição normal. Já a prótese inflável, isso é praticamente imperceptível. Isso é perceptível muito facilmente, Edinho. Essa também é inflável. Isso é inflável também, só mudou a marca, né? Ah, entendi. Então, complementando o que o Pedro falou, né? Então, a gente vai inflando a prótese e pode ver que ela ganha um calibre que a prótese maleável não ganha. Não ganha, porque ela não tem como, né? E isso realmente fica um aspecto muito natural de ereção, porque o paciente está com o pênis rígido, mas ele está com o pênis também encorpado, né? O que a prótese maleável, infelizmente, não dá. Não dá, porque você não muda a estrutura dela, né? Talvez a gente pode colocar calibres maiores, né? Sim, então, mas esse é um calibre, né? Mas a gente vai colocar o calibre que o pênis comporta naquele momento no ato cirúrgico. Hoje a gente consegue mascarar um pouquinho, talvez diminuir um pouquinho essa percepção com o preenchimento peniano, né? Então, hoje o preenchimento peniano que a gente coloca, o ácido hialurônico, ele consegue moldar um pouco mais e dar um pouco mais esse volume para o paciente quando ele tem uma prótese maleável, tá? Mas realmente não é igual a inflável, né? Ah, mas aí, peraí, que agora já tem uma outra questão que eu não sabia, né? Tá, aqui entendeu? Vou explicar de novo, rápido. São marcas diferentes, mas é o mesmo princípio, né? De inflar. E aí, obviamente, que se assemelha ao sangue, né? Quando vai pro pênis. Exato. Aqui não tem como inflar. Essa é daquele tamanho, acabou. Claro que com uma espessura talvez maior, né? Ou não, né? Exato. Ok. Agora, o ácido hialurônico, é isso mesmo? Falei certo? Isso. Como é que funciona? Eu não sabia disso. Então, o ácido hoje... É possível fazer isso? É possível, a gente usa, na verdade, para o preenchimento peniano, né? Basicamente, hoje, para fins realmente mais estéticos de engrossamento peniano, né? Mas no caso em si das próteses, como esse paciente não consegue com a prótese maleável aquela turgescência, aquele calibre de uma ereção natural, hoje com o preenchimento com ácido hialurônico, a gente consegue muito trazer um pouco desse aspecto novamente de turgescência do pênis, tá? E o paciente fica bem mais satisfeito com o aspecto visual dele. Sim. Não modifica em nada na qualidade da prótese, da ereção, da rigidez do pênis. Só que aquele visual daquele pênis muito mais parecido com a ereção natural que ele tinha. Uma autoestima, né? Isso, Podemos dizer, exato. né? E não tem problema também. Indicado esse ácido. Tá tranquilo, isso não tem... Indicação se ele não estiver satisfeito com aquela, ou quiser uma melhora dessa aparência, né? Simplesmente Apenas por isso. O preenchimento realmente é algo estético, Sim. né? Então, o paciente com prótese ou sem prótese, ele pode desejar a colocação do ácido hialurônico para aumentar realmente a circunferência do pênis. No caso específico das próteses, realmente, da prótese maleável, é realmente para aquele paciente que não está totalmente satisfeito, a prótese está aparente, ele realmente gostaria de
ter algo mais natural. Moldar Sim. melhor o pênis. Moldar, né? Moldar, é. Moldar. Bom, relações normais depois de prótese, tanto com a haste quanto com as infláveis? Vocês têm relatos? Quais são os relatos, assim? Porque, obviamente, volta, né? Volta pra... Teoricamente, relações normais, é muito difícil, assim, ó, normalmente a parceira não nota diferenças na penetração, tá? Uhum. Ou coisas muito, muito discretas essa diferença da penetração, tá? O que existe muitas vezes, tá? É uma adaptação à prótese. Igual você ter uma prótese na sua perna, você vai andar, mas às vezes você vai que aprender a andar um pouquinho com a prótese, né? E a prótese é isso, tá? Então, alguns pacientes vão ter que aprender a ter o ato sexual com a prótese. Por quê? Eu já tive relatos de pacientes que colocaram a prótese, mas ele teve dificuldade, às vezes 3, 4 meses para se adaptar a isso. Por quê? Porque ele falou, doutor, antes alguém tinha que me tocar, tinha aquela questão antes daquele estímulo, e agora não. Agora é como se eu estivesse pronto para o ato sexual, né? Então, nesse paciente em específico, ele precisou de um tempo para se adaptar a essa nova realidade para o ato sexual dele, entendeu? Mas, teoricamente, a ereção e o ato sexual, eles são muito próximos da ereção natural. O que a gente ouve é até o contrário, né? Mas a gente ouve esses relatos que o Pedro falou, mas o que eu mais escuto no consultório dos pacientes com relação à prótese peniana, doutor, eu deveria ter feito isso muito tempo antes. Hoje eu não tenho mais medo de falhar, então, de a minha ereção não acontecer. Então, eu deveria ter feito a cirurgia antes. Então, esse é um relato muito comum. Isso depende muito de como o paciente vai entender a prótese, aquele objetivo da prótese para ele, né? Então, isso varia, tá? Varia essa satisfação com a prótese. Mas, no geral, o importante é que, no geral, a satisfação das próteses Muito são alto. muito altas. Ah, isso é ótimo, né? É. Doutor? Assim, essa conversa da colocação da prótese tem que ser muito bem explicado, o paciente tem que estar ciente de toda a funcionalidade, seja da prótese maleável, seja da prótese inflável, que ele vai ter algumas adaptações. Então, aquela conversa no consultório, o paciente tem que estar ciente, tem que estar querendo também. Tem muito receio ainda por ser uma parte cirúrgica, mas quando você explica direitinho os benefícios, você consegue... o paciente se convence da colocação da prótese e ele vê que é uma cirurgia segura, o resultado pós-operatório é muito bom e ele vai ter uma melhora importante da parte sexual. Não tenho dúvida. Isso que o Hermano falou é importante, porque o paciente, em geral, ele põe a prótese por 2 motivos. Ou ele põe a prótese porque ele quer, ou porque a parceira quer, tá? Então, eu já tive também pacientes que ele colocou a prótese claramente para satisfazer a parceira. Por ele, a impressão é que ele não queria muito. Não queria muito, mas como ele sabia da necessidade disso para a relação, ele coloca a prótese. Então, esse paciente, principalmente esse paciente, precisa ser muito bem instruído, conversado com ele sobre esses prós e contras da prótese, como vai ser, porque esse paciente é mais fácil ele não ter um grau de insatisfação um pouco maior com relação ao procedimento. Cirurgia tranquila? Cirurgia Tanto tranquila. uma quanto outra? Cirurgia tranquila. Claro que a maleável é uma cirurgia aí em torno de 60 minutos, né? Uma cirurgia rápida, com baixas taxas de complicação. A inflável é um pouquinho mais, 1h30, 2 horas de procedimento cirúrgico, porque ela tem mais componentes, né? Então, o paciente vai de alta, na maioria das vezes, 24 horas após o procedimento, com orientações aí de abstinência sexual em torno de 40 dias. Então, sem ato sexual, sem manuseio da prótese. Claro que na prótese inflável, ele vai com a prótese semi-inflada para casa e depois de 2 semanas ele começa a entender o pump. Ele vai... treinamento de conhecer o pump, reconhecer onde infla, onde desinfla, e depois de mais 2 semanas ele começa a inflar em casa. Então, a gente tem todo um passo a passo para ensinar o paciente a ele também manejar isso, né? Mas o procedimento cirúrgico em si costuma ter baixos índices de complicações, um risco e um medo nosso de infecção, né? Porque realmente é uma prótese, como todas as próteses, é um risco de infecção. Para isso, a gente minimiza com antibiótico, então, antibiótico na prótese, antibiótico endovenoso no paciente, antibiótico para casa, toda uma rigorosidade na cirurgia, em termos de cuidados com a higiene, limpeza. Claro que em toda cirurgia, mas com a prótese muito mais,
a gente troca de luva, a gente faz o acesso cirúrgico, digamos, abre o corpo cavernoso, faz todo o acesso. Depois a gente troca de luva, então tem todo um cuidado com relação à prótese, porque realmente é uma estrutura que merece, né? E uma situação importante, né? Agora falando da inflável, muitos pacientes têm medo de falha de mecanismo, né? De uma falha desse sistema hidráulico da prótese, né? Então, isso pode acontecer, né? Realmente é uma coisa que pode acontecer, apesar de acontecer com muita baixa frequência, né? E ela tem garantia de 10 anos para qualquer problema que aconteça na prótese. Então, né, eu digo a garantia da prótese em si. Então, se acontecer um problema na prótese, 10 anos, ele ganha uma prótese nova. Claro que pode ser algum ajuste que não precise retirar a prótese, só realmente refazer o sistema hidráulico, alguma coisa nesse sentido. Mas contra a falha da prótese, ele pode ficar seguro que ele tem uma garantia de 10 anos da fábrica. Outra situação, e aí para a gente mais ou menos fechar isso. Vai ter atividade normal, não sexual. Digo, pode jogar, pode correr, pode, né? Pode fazer triatlon, né? Pode jogar futebol, pode jogar o futevôlei, pode jogar o beach tênis, o paddle. Tá tranquilo? Não tem problema, né? Porque é só uma adaptação. Não tem problema. Nenhum problema. Nenhuma restrição com nada da vida de rotina da pessoa. Então é realmente só uma adaptação. É uma né? adaptação. Aprenda que entenda que você tem um novo corpo, digamos, dentro do seu corpo. Né? Bacana, bacana. Bom, algum detalhe para finalizar sobre prevenção, para que a gente possa não chegar, talvez, nesse ponto, né? Eu sempre digo no consultório para os pacientes que o tratamento da disfunção erétil, da disfunção sexual, da queda da testosterona, você sempre tem que tratar. A gente não pode tratar apenas a consequência, né? Que é repor hormônio, envolve toda uma questão multifatorial, né? Você tem que tratar todo o entorno que está gerando uma queda do libido, um problema de ereção, uma queda de testosterona. Então, o que eu sempre digo é melhora da qualidade do sono, prática de atividade física, tentar diminuir o estresse, não levar problemas do trabalho ou problemas pessoais para dentro de casa, tratar a hipertensão, fazer medidas preventivas para a hipertensão, para o colesterol, diabetes é importantíssimo, que é uma doença muito prevalente, quem tem disfunções sexuais de maneira geral. Então, a melhor maneira de tratar os problemas, as disfunções sexuais, é justamente você evitar, é a prevenção. Então, é o que eu sempre digo para os pacientes, que mudar os hábitos de vida, de dieta e tudo mais, isso é importantíssimo, não só para a disfunção sexual, mas para qualquer outro problema que você venha a ter no consultório de doença. Ótimo. Doutores, mais uma vez, muito obrigado. O episódio de hoje foi sobre disfunção erétil ou impotência sexual. A gente falou e abordou vários assuntos. Se você ainda tem alguma dúvida, volta, dá uma olhadinha e não esqueça, não é uma prescrição médica. O que a gente está fazendo aqui é um bate-papo sobre saúde, saúde do homem principalmente. Então sempre consulte o seu médico antes de qualquer decisão. A gente se vê na próxima.